Melhor dia, melhor dia, gente linda. Mais uma sexta-feira, mas não uma sexta-feira comum. É a melhor sexta-feira das nossas vidas. Um dia cheio, recheado, transbordante da glória de Deus sobre os cuidados dessa graça maravilhosa. Melhor dia todo. Deixa eu falar com você. Aqui no Rio de Janeiro, o céu ainda está fechado, mas o coração de Deus para nós está aberto. Tem muitas maravilhas para a gente viver. Sexta-feira, você já sabe, eu venho naquela empolgação, tá bom? Hoje mais ainda, porque acordei daquele jeito, ainda sentindo um pouquinho de uma alergia, mas já tomei o meu medicamento, já tô aqui, gente, tá valendo. Tá valendo. É uma sexta-feira sem igual. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já se preparou para viver esse dia da melhor forma possível? Olha, o sábado tá chegando, tá logo ali, é amanhã, o domingo também, e na segunda tem mais uma semana cheia do favor desse Deus maravilhoso. Não perca um só minuto. Diz pra mim como que está aí no seu estado, na sua cidade. Diz como que está aí no seu país, porque eu quero saber. Eu sei que nós estamos ligados no mesmo espírito. Eu quero sentir. Tá bom? Diz como que está o seu dia, o que você tem recebido de novidade de vida através dessa graça. Conta aí pra mim, divide com a gente, porque nós somos um corpo só, numa cabeça muito bem ajustada. É amor de Deus. Se tem uma palavra que resume bem o que a gente vive todos os dias, é o perfeito amor de Deus. E hoje, gente... ontem eu estava até falando com a nossa querida Jaque, né, que olhando aqui o nosso canal, nós somos 10.200 pessoas. Gente, olha isso, que família grande, que família gigante nós estamos, sabe, nos tornando a cada dia e crescendo bem ajustado na graça, no conhecimento. Isso é maravilhoso. O meu muito obrigado, gratidão, sempre amo vocês. É um amor não fingido, é um amor sincero. Tá bom? Um amor que com certeza foi um amor que nasceu no coração de Deus e nos uniu. Então, muito obrigado por você compartilhar, deixar o seu like, deixar o seu comentário, ativar aí o sininho, falar com a gente pelo zap, tá bom? Muito obrigado mesmo. Recebam sem limites e sem mais delonga, porque é sexta-feira, sextou pra gente. Nós vamos falar aqui sobre mais um daqueles encontros. Sabe aqueles encontros que mexem com o nosso coração? Aqueles encontros marcados, que você não tem como escapar? É claro, é um encontro com o Espírito Santo de Deus. E a gente vai falar de um encontro que o nosso querido apóstolo Paulo teve, enquanto ele fazia a sua viagem para a igreja de Éfeso, né? Então, assim, foi um encontro assim, muito cheios das grandezas do Pai. E o capítulo 19, que é o capítulo que nós vamos ler hoje, que está lá em Atos 19, se você sentir e tiver esse tempo, medita nesse trecho a partir do versículo 1, porque é rico, e é também nesse capítulo que nós passamos a conhecer que através da vida do apóstolo Paulo, através das mãos do apóstolo Paulo, Deus fazia coisas extraordinárias. Então, o nosso tema ficou assim: um ministério sem interferências humanas. Vamos entender melhor quando a gente meditar agora em Atos capítulo 19, a partir do versículo 17. Se você puder, ler todo o capítulo, tá bom? Então vamos lá. E diz assim: chegou este
fato ao conhecimento de todos. Assim, judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunidos os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Olha isso, gente. Olha que ministério extraordinário, maravilhoso, glorioso e abundante é o ministério do Espírito. O apóstolo Paulo, ele teve experiências tremendas, a gente sabe disso, com esse Deus, e assim, escreveu uma história de sucesso de verdade, porque aonde ele chegava, o Espírito agia, se manifestava, e sabe, e coisas gloriosas vinham, chegavam ali como testemunho, e tá tudo relatado aqui, gente, nas cartas, aqui também no livro de Atos, mas o que eu quero de verdade estar falando aqui com você é sobre esse momento que o Espírito Santo de Deus, ele prepara para cada um dos seus, e não importa a distância, não importa o estado, não importa a forma que aquele homem ou que aquela mulher se encontra, o Espírito Santo, ele vai lá com o seu poder e ele convence, ele liberta, ele cura, ele transforma, ele chama à existência as coisas que ainda não existem, ele ilumina os olhos, ele gera boa consciência e tudo isso sem interferência humana. A religiosidade durante muito tempo nos apregoou que havia a necessidade de uma interferência humana e isso vinha por meio de uma oração forte que o tal pastor fazia, que a tal missionária fazia. Nada contra, gente. Eu sempre deixo bem claro aqui, a gente sempre deixa nessa participação aqui nesse canal que nós não temos nada contra a quem acredita dessa forma, mas se você está de posse desse momento assistindo a esse vídeo, você sabe que a gente aqui, a graça é sem retoques e a gente faz de todo o possível para, de verdade, libertar sua mente de qualquer interferência humana, tá bom? Então, o que a gente sempre diz aqui, a gente vai num caminho contrário ao que a religião nos fala, porque a religião diz que você precisa de uma oração forte, você precisa de um sacrifício, você precisa de uma subida, de uma descida de um monte para se sentir forte, para se sentir capaz, para que Deus venha chamar à existência aquele milagre, e isso não é verdade. Verdade é que o ministério que é atuante e poderoso é do Espírito Santo de Deus e é Ele que faz todas as coisas. Ou melhor dizendo, Ele já fez. Lá na consumação da cruz, quando Jesus de Nazaré disse, está consumado, ali tudo ficou pronto para o nosso aprazimento. Ali, quando você começa a entender, através das revelações, através da boa consciência que lhe é gerado, você começa a entender que tudo sempre foi Deus. A dependência sempre foi de Deus, o favor sempre foi de Deus, a vontade que prevaleceu de pé sempre foi de Deus, e se dependesse, cada um de nós, de qualquer uma ação humana, nós estaríamos de verdade, fritos. Eu me lembro que muitas das vezes eu encontrava com alguns irmãos com os corações aflitos e eles falavam, olha Cris, ora por mim. E na verdade quem precisava também dali, da chamada oração, era eu. E ali eu percebia que eu não tinha capacitação humana nenhuma para estar ajudando ali
aquele irmão ou aquela irmã, mas quando me foi gerado a mente de Cristo, essa boa consciência de que a gente sabe que tudo já está perfeito, que tudo já está pronto e que nunca dependeu de nós, a gente começa a descansar e a gente tem uma palavra de amor para aquele irmão e a gente começa a declarar juntamente com aquele irmão e Deus chama à existência o milagre tão esperado ou desejado. Quando nós nos rendemos à dependência total e absoluta desse Espírito que já está em nós, aí sim o milagre acontece. Mas enquanto na minha mente carnal eu entendo que eu preciso, que eu necessito, que eu dependo de qualquer ação humana que um terceiro venha fazer ou que eu tenha que fazer, aí realmente o bom combate da fé, ele é em vão. Você não vê nada da parte desse Deus. Você começa a ficar frustrado na sua caminhada, você começa a ficar entristecido, angustiado, e aí acabou para você. O pior não é isso, o pior é quando você fica totalmente dependente de uma ação humana. Você não consegue agir enquanto você não for buscar a opinião daquele irmão, você não consegue, arrumar a sua casa, colocar seus pensamentos no lugar, enquanto você não escuta a palavra daquele pastor, a palavra daquela missionária, porque eles sim são pessoas poderosas. Acabou para você. Agora, quando você entende que maior é aquele que está em ti, quando você entende que você é que tem poder dentro de você, uma capacitação dada por Deus para superar qualquer obstáculo, aí sim você vê de verdade a manifestação desse poder que já está em ti através desta graça. Mas para isso, precisa ser gerado em você uma consciência livre. Uma boa consciência livre. Uma boa consciência de dependência de Deus. Dependência de Deus nesta graça é a palavra-chave para que a gente veja de verdade a mão de Deus. O agir da mão de Deus em cada área da nossa vida, porque é o próprio Espírito que vai começar a te direcionar, ele vai começar a te dar insight, ele vai começar, a falar dentro de você, olha, não é por aí, não é por esse caminho, faz dessa forma, faz desse jeito, e aí você entra num caminho de triunfo, num caminho de vitória, e você vê, como diz a palavra, que você é sim mais do que vencedor, mais do que vencedora em todas as coisas. Mas para isso é necessário que a sua mente esteja livre de qualquer interferência humana. Porque o homem ou a mulher, no que diz respeito à sua participação carnal, ele é falho. E quando você depende de um homem que é falho, que não tem nada de super-herói, você se entristece. Mas quando você põe a sua esperança, a sua convicção, a sua esperança, a sua alegria, na mão, mentalmente, daquele que tudo pode, aí você entende e você sabe em quem você tem crido. Como é bom você entrar pelo conhecimento dessa graça. E voltando aqui para o nosso querido apóstolo Paulo e a sua viagem a Éfeso, olha que coisa extraordinária. Gente, diz que a palavra de Deus que estava dentro do apóstolo Paulo e saía como uma espada de dois gumes, ela crescia poderosamente. Não tinha quem pudesse impedir, nada podia impedir ali o crescimento daquela palavra, é o que a gente está vivendo hoje, gente. Quem pode impedir o Espírito Santo de Deus de ir de encontro às suas necessidades, de gerar dentro de você uma confiança, uma esperança, um entendimento sobrenatural? Você se vê forte a cada dia. Você se imagina superando qualquer situação em todo momento. Nada te faz
ficar com a mente preocupada, nada te entristece, pelo contrário, você encontra motivos de alegria em tudo. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso é para a glória de Deus. Isso é para que você venha se alegrar de verdade com esse Deus que tudo pode, que tudo vê. Diz a palavra que ele esquadria o entendimento e os desejos do coração. Se você tem desejos nessa hora, descansa o seu coração, porque ele pode em ti fazer infinitamente mais de tudo quanto podemos pedir ou pensar. Mas o que eu quero te chamar bem atenção nessa sexta-feira, e assim, o que agita bastante os meus pensamentos é esse momento que a gente lê, que diz aqui, olha, no versículo 19, também muitos do que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, queimaram diante de todos e calculados os seus preços, achou-se o que montavam a 50.000 denários. Gente, quem pode fazer os cálculos sabe que assim o valor é um valor muito alto. Diz que aqueles que ouviram o apóstolo Paulo falando dessa graça, desse amor, e olha que o apóstolo Paulo ele ainda não estava na sua maturidade desse conhecimento. Você imagina só, quando eles ouviam falar dessa graça, desse Deus maravilhoso que havia escolhido eles antes da fundação do mundo, que já havia preparado tudo, o entendimento que eles já tinham adquirido pela leitura desses livros, diz que eles abriram mão de tudo isso e eu acredito, chegaram a Paulo e falou, olha, a nossa maior riqueza é esse conhecimento, a nossa maior riqueza é essa palavra, nos fale mais, queremos estar junto com você nesse entendimento, e ali não havia quem pudesse resistir à ação desse Espírito. Trazendo para os nossos dias de hoje, às vezes a gente para conversar com um irmão, com uma irmã, e a gente sabe que dentro do lar existe aquela resistência para viver o poder dessa graça. Existe aquela resistência naquele marido, naquele filho, porque na mente deles, eles já têm um outro entendimento. Na mente deles, a mente deles já está preenchida com outros entendimentos, com outros conhecimentos. Eu passei por isso e a gente sabe que é um bom combate. Há ali todo um impacto, uma aflição muito grande nos pensamentos, sabe? E isso, quando a gente conversa com os nossos irmãos e irmãs, a gente vê uma certa inquietação. Mas nesta manhã, entendendo que o ministério é do Espírito, você viu que não havia resistência. Diz que aqueles homens e mulheres que estavam ali com a sua mente naquele conhecimento humano, né, que praticava ali aquelas magias, a mente deles de imediato abriu-se. Na hora que eles ouviram o apóstolo Paulo falar dessa graça, falar desse amor, trazendo para nós nesse dia, não há quem possa resistir a esse entendimento. Mulher de Deus, homem de Deus, filho eleito, escolhido, herdeiros do Pai, descanse o seu coração nessa manhã. Descanse o seu coração, porque o bom combate da fé é só você crer e confessar. O mais é com o Espírito Santo de Deus. É Ele que conclui essa obra que Ele mesmo iniciou. Foi Ele que começou a boa obra em nós. Foi Ele que escolheu a nossa família. Foi Ele que escolheu as nossas vidas. Nunca dependeu de nós. Nunca dependeu de tio, de tia, de pastor, de pastora. Nunca dependeu. Sempre foi Cristo. A vontade dele foi que prevaleceu. Foi a vontade, foi o entendimento que nos convenceu. Olha, diz que o Espírito convencia. É Ele quem convence. É Ele quem converte. É Ele, sabe, que desperta. É Ele que traz o alívio, o refrigério. É Ele que quebra qualquer barreira, qualquer corrente de entendimento, qualquer ensinamento fora da vontade do Pai. É Ele que vai, entendeu? O apóstolo Paulo estava ali como um instrumento só falando.
oportunidade em amor, fale dessa graça, fale dessa grandeza e deixe-o mais com o Espírito Santo de Deus, porque ele sabe de que forma ele age, ele sabe de que forma ele faz, ele tem o controle total e absoluto. E olha, tome posse de grandes vitórias. Não importa, sabe? O que se passa pela nossa mente, que nessa hora nossas mentes estejam totalmente descansadas e esperançosas nesse Deus maravilhoso. É o Deus de Gênesis, é o Deus de Jó, é o Deus que não para, ele é o mesmo. E ele diz que de repente ele age. É quando a gente menos espera. Eu acredito que nesse momento aqui, até o apóstolo Paulo foi surpreendido. Eu acredito que nesse momento aqui, todos foram surpreendidos pela ação poderosa desse Espírito Santo. Gente, glórias a Deus por isso. Glórias a Deus que você está entendendo a cada dia. Sabe, lembra quando a gente pegava os nossos esforços físicos e usava de qualquer forma para despertar? Não, é porque eu tenho que fazer. Não é porque a obra tem que ser feita. Não é porque... Gente, esquece isso. Esquece isso, porque a obra já está pronta. As boas obras que de antemão Deus já tem preparado para você, Ele te apresenta a cada dia. Enquanto isso, bora ser zelosos, bora ser cuidadosos, bora ser fervorosos de espírito. Tudo isso no espírito, gente. Essa alegria é sem igual, é contagiante e também faz parte de uma arma que o Espírito Santo tem para ir agindo aí na sua casa, na sua família, na sua parentela, na sua vizinhança. Isso também é manifestar a glória de Deus, quando eu me alegro, quando eu sou grato, sabe? Quando eu sou atenciosa, atencioso, amoroso, amorosa. Também são armas que o Espírito Santo de Deus, ele usa a nosso favor. Mas convencer, só o Espírito Santo de Deus o pode fazer. Sabe? Convencer, inclinar o coração, inclinar os pensamentos, abrir o entendimento, iluminar os olhos, mudar a confissão, somente o Espírito Santo de Deus, ele pode fazer. Então, nesta hora, a gente entra em um perfeito descanso, mas eu não quero parar por aqui. Eu quero dividir ainda com você, como ainda tenho um pouquinho de tempo, eu quero ir com você até o capítulo 4 da carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Filipe. Vocês já sabem, né? A igreja de Filipe era aquela igreja que trazia alegria ao coração do apóstolo Paulo. Era uma igreja que ela tinha uma sabedoria, ela sabia como receber o apóstolo Paulo, e ele até mencionou que ele queria ser restituído àquela igreja, porque ele queria desfrutar ali de uma alegria que só podia vir do Espírito Santo de Deus. E quando eles se uniam, gente, é porque nós não entendemos às vezes, sabe? Nós desprezamos às vezes essa união, porque quando nós nos unimos em um mesmo espírito, em uma mesma confissão de fé, em um mesmo entendimento, o impossível se torna possível. Mas o apóstolo Paulo, ele vem com uma palavra de uma doçura tremenda. Então vamos até Filipenses capítulo 4, versículo 1. Filipenses capítulo 4, versículo 1 diz assim: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firme no Senhor. Olha isso, gente. Olha como o apóstolo Paulo chama essa igreja, minha coroa. Coroa é honra, gente. Ai, como eu me sinto honrada de ter vocês nessa companhia, nessa manhã. Como eu me sinto honrada. Eu sinto um prazer de falar desta graça, gente. É sem igual.
Eu sinto uma alegria, e essa alegria, ela sustenta o meu dia, ela sustenta a minha caminhada. Quando eu acordo ainda de madrugada, que eu sei que eu tenho um compromisso de estar aqui diante dessa câmera para falar com os meus irmãos amados, com aqueles que confessam o mesmo entendimento que eu, olha, eu fico como quem sonha. O meu coração, ele quase que explode de tanta alegria, de tanta satisfação. Eu acredito que o apóstolo Paulo, ele tinha nele esse mesmo sentimento. Eu tenho uma convicção que em cada um de vocês há o mesmo sentimento, a mesma fé, o mesmo equilíbrio, a mesma moderação, a mesma alegria, a mesma esperança, porque somos coroas um do outro, porque hoje somos uma igreja só. Somos uma igreja só, perfeita, gloriosa, sem mácula, sem ruga e sem defeito, pela obra perfeita que foi feita, concluída lá na cruz. E nesta plenitude de Deus, a gente se alegra um para com o outro. E o apóstolo Paulo, ele expressa isso aqui. Bora ler novamente? Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria. Gente, deixa eu expressar isso para vocês, porque eu sei que aí do outro lado, a volta do mundo, como a gente tem chegado à Ásia, a gente tem chegado ao continente africano, a gente tem chegado ao continente europeu, sabe? A África, nós temos chegado à Oceania, temos chegado à América Latina, à América do Norte. Gente, não há barreiras, não há impedimento na esfera de agir desse Espírito vivo, porque o nosso Deus, ele é vivo, o nosso Deus, ele é verdadeiro, ele é único, ele é invisível, mas ele é real e ele tem nos unido, ele nos uniu nesse amor e nessa alegria. Deixa eu falar como o apóstolo Paulo, porque ele disse que nós temos que ser imitadores dele. E nesta manhã, eu sinto da parte desse Deus que é meu, que é nosso, sabe? A alegria de dizer, vós sois a minha alegria. Vós somos coroa um para com o outro. Se você é honrado, eu sou honrada também. Se você se alegra, eu me alegro também. E nessa união, a palavra só vai sendo engrandecida. A palavra, ela só vai se fortificando. E ela vai, sabe? Ela vai adiante nos seus propósitos. E ele diz aqui, minha alegria, minha coroa, sim, meus amados, permanecei deste modo. Havia ali características naquela igreja. Havia ali características naquele encontro que o apóstolo Paulo teve ali na igreja de Éfeso. Há características em nós que são específicas, que são especiais, que são para esse tempo, que são para esse momento, que aprove a Deus nos juntar em um corpo só, em um só pensamento. Ele diz, olha, permanecei deste modo, que possamos nesta manhã buscar força nesse Deus maravilhoso, encontrar, sabe, um norte, para que nós possamos estar sempre desse mesmo modo, cuidadosos um para com o outro, zelosos um para com o outro, amorosos, sabe, sempre dispostos a dividir, sempre dispostos a nos associar para o bem, sempre dispostos a nos alegrar e alegrar a outros, sempre com uma palavra de amor, de exortação, uma palavra de encorajamento um para com o outro, uma palavra de sabedoria um para com o outro. O apóstolo Paulo, olha, fica firme no Senhor. Não é ficar firme com interferências humanas. A gente sabe e a gente já viveu isso, gente. Quando a nossa vida tinha interferências humanas, nós não tínhamos paz. Quando a nossa vida tinha interferências humanas, nós não tínhamos segurança nesse Deus. E tudo ruía. Era grande a destruição. Todas as vezes que nós olhávamos para o homem, que nós dependíamos do homem. Mas quando nós, nessa graça maravilhosa,
aprendemos a depender desse Espírito, dessa obra tremenda, porque o ministério é do Espírito, a gente vê como tudo muda. Nossos pensamentos mudam, as nossas ações mudam, a nossa confissão, ela muda, e isso é todos os dias. O apóstolo Paulo falou também a essa igreja, olha, não que eu já tenha alcançado. É todos os dias, gente. É todos os dias. É praticando, é falando. Esse é o nosso bom combate da fé, porque nós temos uma carne que é humana, e essa carne, ela tenta nos derrubar todos os dias. Toda hora vem uma situação, vem um pensamento, vem uma ação contrária e tenta nos tirar do que Cristo colocou nos nossos corações. Mas nesta manhã, como o apóstolo Paulo falou a essa igreja, disse, olha, permanecei deste modo. Permaneça, continue. Fique firme neste modo, na sua confissão, nos seus pensamentos, nas suas ações. Mas, Cris, eu tropecei. Levanta. Cris, eu fiz algo que me deixou triste. Continue. Levante, porque esse Cristo, ele te conhece. Ele já sabia desse dia. Você que não sabia o quanto que você precisava depender desse Deus. Dependência de Deus é a chave para que a gente veja o manifestar dessa glória que nos está proposta através dessa graça. E diz, olha, permanecei deste modo firmes. É com raízes. É com alegria, mas com raízes. É com entendimento, mas com raízes. É com sabedoria, mas com raízes. É com zelo, mas com raízes. É com amor, mas com raízes. É com raízes. E essa raiz tem que estar aqui, ó, bem profunda na nossa mente. É lá de dentro, é daqui, da nossa mente, da nossa consciência, que hoje é boa em Cristo, que os frutos se manifestam. E nessa manhã de sexta-feira, é a melhor sexta-feira das nossas vidas. Eu sigo confessando isso, sigo confessando que estamos seguros, tranquilos e sem temor do mal. Sigo confessando que estamos bem guardados, sabe, pelos cuidados dessa graça maravilhosa. A nossa casa, por fé, já tem tudo que é bom. O nosso trabalho, sabe, que vem da parte desse Deus maravilhoso, já é o melhor trabalho das nossas vidas. Aqueles que estão saindo para colocar os seus currículos, já declaramos portas abertas, escancaradas, tá bom? Para que você possa receber o melhor, para que você possa sustentar a sua família dignamente. Já declaramos a nossa mente sã, pela sã doutrina a qual nós fomos escolhidos. Declaramos o nosso corpo físico saudável, totalmente saudável, do alto da cabeça à planta dos pés. Declaramos gratidão a Deus, contentamento por tudo que esse Deus ele tem feito a nosso favor. Declaramos a nossa família bendita, como assim está escrito, e assim se cumpriu lá na cruz. Declaramos mulheres sábias, declaramos homens sábios e amorosos, declaramos segurança para os nossos filhos, para as nossas filhas, para os nossos netos. Declaramos, sabe, o melhor que só pode vir do coração do Pai, porque esse nosso Deus, ele é assim. Ninguém pode impedir o seu agir. É sem interferência humana. Por isso tomamos posse do melhor dia. Um dia sem igual. Dia de viver o extraordinário. Um dia coroado com a glória do Pai. Sabemos que nada pode impedir o que Deus já tem preparado, que é a nossa herança. Que Deus nos deu o direito de viver felizes. Dias felizes, dias abundantes, dias, sabe, de glórias. Através dessa graça. E nessa confissão de fé, a gente se alegra sem igual. A gente se alegra, a gente respira fundo.
e diz graças a Deus por esse amor sem fim. Assim é, olha, amanhã, sábado, você já sabe, né? É aquele momento que a gente tira pra gente conversar um pouquinho mais profundo. Eu dividi as minhas experiências. No sábado passado, eu fiquei muito impactada com os testemunhos. Vou separar ali o nome de algumas irmãs corajosas, maravilhosas, e homens e irmãos também que abriram o seu coração. Testificou o que eu passei com alguns irmãos que também passaram por situações semelhantes. E assim, gente, é cada dia mais a gente crescendo abundantemente desse mesmo modo para a glória de Deus, tá bom? Então amanhã eu te espero, hein? E no domingo você já sabe, domingo é aquele momento de degustação, louvor e adoração lá em Duque de Caxias. É rápido, é ali no ao vivo, é uma alegria só. A gente canta os nossos louvores e esse Deus tremendo, ele recebe, e isso é só um pouquinho daquela pilha que a gente precisa para uma semana maravilhosa. Assim é, reine em vida e em perfeita vitória. Graça e paz.